Vocês viram que eu assinei aqui essa escrituração. Nós vamos utilizar essa escrituração assinada lá na frente, tá? Ah, verdade, eu já ia falar que a legislação está aqui. Vamos falar um pouquinho. Dá tempo de falar da legislação? Pelo menos um pouco dela aqui. Bom, faz parte do sistema SPET, como todos os outros que nós falamos, né? A escrituração contábil fiscal substitui a declaração de informações econômicas fiscais da pessoa jurídica, certo? DIPJ, a partir do ano calendário de 2014. Então, essa declaração, eles trouxeram ela para dentro do ECF, correto? Dentro do ECF. Uma das inovações da ECF corresponde para que as empresas obrigadas à entrega da escrituração contábil digital, que é o SPET contábil, a utilização dos saldos e contas da ECD para preenchimento inicial da ECF. Preenchimento inicial da ECF. Significa que a partir de 2016, se você entregou a ECF em 2014, você vai puxar da própria ECF esses dados. Mas para esse ano, você vai ter que puxar os dados da ECD. Quando você for buscar os dados, que lá não é importar, gente, certo? É recuperar os dados da ECF, ele vai fazer uma perguntinha. Você quer quais dados para poder importar? Se você estiver esse ano, você vai marcar que é todo, mas para o ano que vem você vai ter que excluir um desses dados. Tá bom? Pode chegar lá no exemplo, vocês vão ver, tem essa situação. Tá bom? Ademais, a ECF também recuperará os saldos finais das ECFs anteriores, a partir do ano calendário de 2015. Na ECF haverá o preenchimento e controle por meio de validações das partes A e B do LALU, viu gente? O LALU foi extinto para 2014, porém ele veio dentro da ECF. Correto? Então, a parte A e B do LALU, ele tem que ser validado, informado dentro da ECF. Tá bom? Tem que ter os campos lá para você informar essa situação. De adição, exclusão, o que tiver no seu LALU. Tá bom? Todos os saldos informados nesses livros também serão controlados. E no caso da parte B, haverá batimento de saldos de um ano para o outro. Aqueles que falei, se você tem saldo anterior que interfira na sua contabilidade, é bom olhar direitinho o que é que você vai fazer na hora de fazer a abertura, que a partir da abertura é sequência, viu gente? Ele vai checar pelo saldo que você informou esse ano, o ano de 2014, para valer para 2015. Tá bom? Finalmente, a ECF apresentará as fichas de informações econômicas e as informações gerais em novo formato de preenchimento para as empresas. Ou seja, da IPJ com novas fichas e novos formatos. Legislação, eu coloquei para vocês a legislação do SPED, a 6.000 lá de 97, mas o que criou a escrituração é a 1420 da ECD, que trouxe dados para a ECF, e a CF foi criada por qual? A 1422, correto? Essa está aqui porque uma completa a outra, por isso que eu coloquei a 1420. A lei de criação da ECF é a Instrução Normativa 1422,
de dezembro de 2013, correto? E as alterações posteriores sobre a ECF, correto? Esse ato declaratório aqui, olha gente, ó, ato declaratório 43 de 25 de maio de 2015, dispõe sobre o manual de orientação do layout da escrituração fiscal. Ele trouxe várias alterações isso aqui, tá? Se quiser dar uma lida lá, só. Importação da ECF e recuperação da ECD. O arquivo ECD não é importado para a ECF, e sim recuperado. Primeiramente, deve ser criado uma ECF, olha só, para você importar o arquivo, você tem que entrar na ECF e cadastrar. Eu vou fazer um cadastro lá depois para orientar vocês como deve ser feito, tá? Você tem que entrar lá, fazer o cadastro, correto? Para depois você recuperar os dados da ECF, tá bom? Volta aqui, o arquivo tem que ser recuperado e não importado, os saldos de mapeamento, caso tenha sido realizado na ECD. Olha, está falando aqui, ó, recuperação das contas, saldos e mapeamentos. Quer dizer, o de para que foi feito vai ser recuperado lá dentro da ECF, você não vai precisar fazer novamente, tá bom? É possível o preenchimento da ECF no próprio programa gerador da ECF, em virtude da funcionalidade de edição de campos. Ou seja, lá tudo você pode fazer lá dentro, certo? Mas não é fácil. A recuperação de dados da ECD é obrigatória para empresas que são obrigadas a entregar a ECD. Olha só isso aqui. A recuperação de dados da ECD é obrigatória para empresas que são obrigadas a ECD. Entregou o SPED contábil, por obrigação, é obrigado a fazer a importação. As empresas do lucro presumido que não estão obrigadas a fazer o SPED contábil, a título de sugestão e facilidade, faça o SPED contábil na empresa, assina e importa aqui para dentro para facilitar o trabalho de vocês. Essa é a sistemática. Não transmite, você só assina, importa lá para dentro, certo? Por quê? Para você não ter que informar manual. Você já tem no contábil, já tem uma situação facilitada, porque você informou de para, é só importar da ECD para a ECF, você cumpre essa situação aqui, não tem que fazer tudo de novo. Você vai fazer lá dentro somente os ajustes, tá bom? Na ECF? Na ECD não. Quando a do presumido não está na obrigação ECD, você vai formalizar, assinar somente para aproveitar os dados para a ECF. E não transmite. Aí você vai lá e exclui o requerimento sem problema, tá? Pode transmitir, não é um problema, certo? Início da obrigação a partir do ano calendário de 2014. Quem está obrigado? Todas as pessoas jurídicas, inclusive as equiparadas. Gente, essa palavrinha aqui, olha. Equiparadas. Tá? Certo? Estão obrigados. Todas as pessoas jurídicas, inclusive as equiparadas, deverão apresentar a ECF de forma centralizada pela matriz. A pessoa jurídica que foram sócias ostensivas de sociedade de conta de participação, a ECF deverá ser transmitida separadamente para cada SCP, correto? Além de transmissão da ECF da sócia ostensiva, ou seja, todas elas estão na obrigação. Tá? Quem tem isso aí, essa situação aí veio e deu essa redação. As pessoas jurídicas imunes isentas, que em relação aos fatos ocorridos dentro do ano de calendário, também apresentarão a escrituração contábil, a escrituração fiscal, que apresentaram a escrituração fiscal das contribuições, inclusive as que estejam na desoneração, você entendeu? Elas estão obrigadas de acordo com a instrução normativa 1524. E entra para a mesma regra da ECD, viu gente? Isso aqui não mudou. Tá? A mesma regra da ECD. Tá bom? Não, você tem que entregar, não é porque ECD você entregou facultativo. Não, a lei não fala isso não, certo?
Você entendeu? Isso pode ser que o fisco entenda de outra maneira, mas a lei não fala isso. E você não está na obrigação. Se não está na obrigação, acho que uma não acarreta a outra. Certo? Drauzio, volta um pouquinho da desoneração para mim lá. As pessoas jurídicas imunes e isentas que, em relação aos fatos ocorridos no ano calendário, têm apresentado a escrituração fiscal digital das contribuições, certo? Das contribuições para o PIS e a COFINS, inclusive que esteja na desoneração. Tá? Essa desoneração é do INSS? É, desoneração da folha. Pois é, mas nós estamos proibidos a fazer desoneração, hein? Não, Everaldo. As pessoas que estão obrigadas a entregar o SPED de contribuição, e quem que está obrigado? Aquelas que têm mais de 10 mil reais, inclusive dos 2%, 1%, 4,5% da desoneração. Está obrigado a pagar o imposto, está obrigado a fazer o SPED quando for acima de 10 mil. A regra é a mesma, tá? Então, se estiver, as imunes isentas estão na obrigação. Aí é regra geral, a regra é a mesma para os outros, tá? É regra geral. Só que quem trouxe esse dado aqui é essa instrução normativa, 1524, que fala de mudança aqui na SCF. Entenderam? Isso aqui tem uma parte, tem um errinho aí, as pessoas imunes isentas. Isso é aquela explicação que foi dada lá naquela outra, era para tratar disso aí, tá? Quem está desobrigada? As pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional estão desobrigadas ao SCF, certo? Os órgãos públicos, autarquias, fundações, certo? Também estão desobrigadas. Anteriormente, todas estavam na obrigação, menos o Simples Nacional. Ao ver a instrução normativa, 1524, que trouxe aqui em cima essa alteração e desobrigou, tá bom? As pessoas jurídicas imunes isentas que não estão obrigadas à apresentação da escrituração fiscal das contribuições e da contribuição providenciária de desoneração, tá? Então, isso também não está obrigado, tá? Está na desobrigação. Mais informações. ECF para contribuintes que apuram lucro sobre a renda da pessoa jurídica pela sistemática de lucro real, a ECF é o livro de apuração do lucro real, é o LALU, certo? De que trata o inciso 1º do artigo 8º do decreto 1598 de 77, por essa redação da instrução normativa 1489 de 2014. Tá? Está no material de vocês. Aqui fala a recuperação, que eu falei lá atrás, a recuperação do plano de conta referencial e o saldo das contas para as pessoas jurídicas obrigadas a ECD relativa ao mesmo período da ECD. É aquilo que eu falei lá atrás, tá bom? A recuperação do saldo da ECF no período imediatamente anterior, quando aplicável. Então, a partir de 2016, saldo 2015, certo? Associação das contas do plano de contas contábil recuperado na ECD com o plano de conta referencial definido pela Receita Federal. Quer dizer, ela pode definir mais situações, né? Foi definido e pode definir mais situações. Além do detalhamento dos ajustes, o lucro líquido e apuração do lucro real, da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro mediante ajuste, adições e exclusão, prejuízo fiscal, base de cálculo negativa da contribuição social e controle desses valores e outros previstos em lei. Isso aqui é as situações que vai ter que ser feito dentro da ECF para controlar essas situações aqui, ó. Isso parte do princípio que o de 2014 tem que ser informado para você dar seguimento para os anos seguintes via importação de saldos anteriores. Então, importante, impresse todas as informações de uma maneira adequada no de 2014, para valer daí para frente, tá bom? Prazo para entrega, condição normal, 9 de setembro do ano calendário do ano seguinte, certo? Decisão, incorporação, extinção, tal, essa situação, até o último dia do mês seguinte. Isso aqui não mudou, tá? Até o último dia
do mês seguinte ao do evento, não mudou. Aquelas que vêm de sociedade incorporadora, no mesmo controle acionário do ano anterior, estão dispensadas, tá bom? Está aqui na legislação. O entregue até as 23 horas, 59 minutos, 59 seguinte, do último dia da entrega, tá bom? Horário de Brasília. Pessoa jurídica fica dispensada de entregar. Pessoal, a dispensa da entrega aqui está relacionada, pessoa jurídica fica dispensada, está relacionada com aquilo que eu falei na outra. Ó, a situação é a mesma. Eu não vou nem tratar disso aqui, porque nós já tratamos disso aí anteriormente. Se der uma olhadinha, vai ser a mesma coisa, tá bom? O que muda aqui é isso, olha pessoal. Multas. Eu vou passar a legislação, ó, a multa. A lei 12.973/2014, redação dada pela IN 1489/2014, no seu artigo 8º, o sujeito passivo que deixar de apresentar o livro de que trata o inciso 1º do capítulo, quer dizer, do artigo 8º, nos prazos fixados no ato normativo, que ou seja, 30 de setembro ou aquelas outras situações, a que se refere ao seu parágrafo 3º aqui, ó, ou que apresentar com, isso aqui que eu queria olhar para você, ou que apresentar com inexatidões, incorreções ou omissões, fica sujeito às seguintes multas, certo? Aqui vem para cá as omissões, olha, você entregou em branco e tinha movimento, tá bom? A multa, depois vocês dão uma olhadinha, é equivalente a 0,25%, certo? Por mês calendário ou fração do lucro líquido antes do imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social da pessoa jurídica no período em que se refere a apuração, limitado a 10%, tá bom? Então mudou aí, gente, a multa mudou. 0,25% do valor do lucro lá da DRE antes do imposto de renda, tá bom? Nos mais vocês dão uma olhada aí que ele vai aumentando, ele vai modificando essa situação aqui, ó. Tem um outro aqui, ó, até 3 milhões, certo? 100 mil, vai tratando disso aí. Aí tem mais umas situações. Tem mais umas situações aí, gente, que eu não vou ler, porque não vai dar tempo a gente fazer tudo isso aqui. Mas o que ele diz lá quando você não tem lucro, ele fala do lucro. Quando você não tem lucro, você vai pegar o lucro do ano imediatamente anterior ao período, tá? Corrigido pela Selic, tá bom? Tem no material de vocês, tá? Isso aqui. Isso aqui são as tabelas, olha. Aquelas tabelas lá, ó, você viu que mudou as tabelas para o ECF, ó. Normal, extinção, fusão, incorporação, tá vendo? Ele trouxe de 0 a 9, inclusive a do Simples Nacional, ó, certo? Se você está no lucro presumido, aí você entrou no Simples Nacional, você vem aqui e presta informação. Mas se você está no Simples, saiu do Simples, foi para o presumido, olha que é o mais usual, a informação tem o código para isso aí, é o 9, tá bom? Olha os códigos de qualificações aí, gente. Olha, trouxe esse código aqui para vocês. Você viu que aqui o 99 era outros que era o contabilista. Você trouxe o 900 para o contabilista e 900 também para o contador. Quer dizer, contador, contabilista, o código é o 900. Tá vendo? Titular, pessoa física. Aí traz uma série de situações. Procurador 309, administrador 205, manteve. Mas trouxe toda essa situação para a STF. Tá bom? Aqui eu trouxe um quadro de referenciamento, vocês dão uma olhadinha, olha, que é daquelas letras que tem, ó, o C, o D, o J dos arquivos. Isso aí nós vamos ter que tratar disso mais na frente. O próximo aí eu já vou trazer uma situação com exemplos mais claros com relação a isso aqui, tá? Mas dá uma olhadinha aí para ir familiarizando, tá bom? Aqui, ó,
Isso aqui eu já falei, recuperar a ECD, para recuperar os dados da ECD, é obrigatório que a ECD esteja assinada para que a ECF reconheça o arquivo. Assim como a ECF tem que estar previamente criada. É que nós vamos fazer agora aqui, tá bom? Tenha uma paciência, eu vou só fazer um exemplo aqui para orientar vocês. Quem está obrigado a assinar? O signatário da informação, os dados do signatário da escrituração. São obrigados 2 assinaturas, uma do contabilista e outra da pessoa jurídica. Para a assinatura do contabilista, só pode ser utilizado o certificado digital da pessoa física, EPF ou então o eCPF, tá bom? Aqui não fala A3, você viu que não falou A3. Para a assinatura da pessoa jurídica, poderá ser utilizado o certificado digital válido do tipo A1 ou A3, certo? O certificado do CNPJ do estabelecimento que contenha a mesma base de CNPJ, 8 dígitos ou caracteres, também pode fazer. Isso aqui é porque tem algum certificado que é só para nota fiscal eletrônica, viu? Tem diferença, tá? O eCPF, certo? Do representante legal da empresa ou procurador constituído nos termos da Instrução Normativa 994/2009, com procuração eletrônica cadastrado pela Secretaria da Receita Federal. Então, ele pode assinar por procuração essa normal que é cadastrada na Secretaria da Receita Federal. Facilitou bastante, né, gente? Aqui tem uns adendos, eu só vou mostrar aqui o seguinte, eu só vou fazer um comentário que hoje houve esse questionamento, hoje vocês não questionaram. Pessoa jurídica que adota o regime de caixa para pagar os tributos. Não tem claro na lei, mas tem aqui essa emenda, que ela é da Receita Federal, olha. Delegacia, Ministério da Fazenda, é a Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Curitiba. 7ª turma, acórdão, tem o número dele, é de 28 de maio de 2013. Certo? O assunto, imposto de renda retido na fonte. Distribuição de lucros a sócios em empresa tributada pelo lucro presumido com apuração da receita pelo regime de caixa. Escrituração contábil pelo regime de competência. Tributação dos valores excedentes ao lucro presumido, você entendeu? Aí ele vem aqui e diz, os valores tributados ao sócio excedente ao lucro presumido da pessoa jurídica sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte, certo? A fonte pagadora é tributada pelo presumido, adota o regime de caixa. Vamos ler de novo aqui, né? Ficou meio confuso. Os valores distribuídos ao sócio excedentes ao lucro presumido da pessoa jurídica sujeitam-se à incidência do imposto de renda quando a fonte pagadora é tributada pelo lucro presumido e adota o regime de caixa para o reconhecimento de suas receitas, ainda que a escrituração contábil da pessoa jurídica aponte existência de lucro superior ao presumido. Ou seja, regime de caixa não pode distribuir lucro pelo contábil sem incidência do imposto de renda. Pessoas do lucro presumido que adotam o regime de caixa para os tributos, pagamento do PIS, COFINS, imposto de renda e contribuição social, só pode distribuir pela presunção, tá? Não pode distribuir pelo contábil. Distribuindo, imposto de renda retido na fonte desse valor excedente. Tá bom? Ô, Doraci, Oi. Um alento para aqueles que estão fazendo isso, principalmente construtora. Eu quero fazer pelo regime de caixa, certo? Olha a encrenca que está aí agora. Certo? Ela então tá aí. distribui lucro, E tem muita paga. gente que distribui, eu sei que tem, tá? Essa pergunta aqui já foi respondida, é o problema de enviar para o outro assinar, não vamos falar disso, tá bom? Tem as orientações aí na apostila. Isso aqui é um referenciamento, também não vamos falar, vai ficar para uma pós-situação. Olha, isso aqui são os registros, vocês dão uma olhadinha, ok? Empresa jurídica em geral, L100A mais L100 300 da ECF, é o referenciamento, tá?
Nós não temos maiores detalhes sobre isso aqui, eu só coloquei aí para a gente ficar atento, tá bom? Vamos terminar aqui. Para a gente fazer uma importação do arquivo, a gente pode orientar melhor essa situação, tá? Aí nessa folha avulsa de vocês, fala sobre essa situação aí de regime. O que ela fala aqui, ó? Para fim de apuração das pessoas de imposto de renda, contribuição social, tal, as pessoas tributadas para o regime de tributação referente. Esse aqui é o mesmo, lá, sistema de pagamento. Isso aqui é o tratamento, gente, é para quando você sai. Depois você dá uma lida disso aí. Você está num regime de caixa, 2014, 2015 você vai sair. Você tem que oferecer a tributação em dezembro de 2014 daqueles pagamentos provisionados para receber em 2015. Certo? Não, eu vendi a prazo. Eu fiz dezembro regime de caixa, mas a partir de 2015 eu quero adotar o regime de competência. Eu tenho que pegar aqueles valores da receita provisionada para 2015 e tributar lá em 2014. Correto? O que fala essa situação, essa instrução normativa 345 de 2013, é isso aí. Depois vocês dão uma lida que tem toda uma explicação sobre isso aí. Eu tenho regime de caixa, eu vou mudar. Qual os critérios que eu vou utilizar para não ter problema? Eu tenho que pagar o imposto no último mês que eu estava no regime de caixa. Tá bom? E vice-versa para outra situação. Tá? Multas e juros e correção monetária. Tem correção monetária? Tem. Certo. Correto. Uhum. Correto. Você vai fazer, você tem uma planilha desses dados, você vai fazer os cálculos, recalcular o seu imposto os seus impostos em dezembro, recalcular, baseado na nova situação, e pagar a diferença do imposto nos mesmos códigos, como diferença com juros e multa. Você pagou 10, deu 15, você vai pagar 5 com juros e multa. Você vai refazer os cálculos de dezembro, incluindo essas receitas que eles decidirem em 31 de dezembro, que a partir de janeiro vai utilizar o regime de competência. Tá bom? Você pega esses dados, eu tenho lá 100 mil, eu já calculei o imposto. Você vai trazer os 100 mil para dezembro de 2014, calcular novamente os tributos, pode ser que recaia até adicional de imposto de renda, você entendeu? Fazer o DARF da diferença, os DARFs, e fazer o pagamento com juros e multa. Não, a data do pagamento aí não muda a data do pagamento. Tá? Eu estou falando, eu estou falando se você não ofereceu aquela receita para tributação em dezembro. Tá? Você pagou em janeiro? Não, fevereiro? Pagou em fevereiro. Ok. Em fevereiro pagou os competências também. Acontece. Se eu estiver errado, me corrija. A encrenca está aí. O que você pagou em janeiro, referente a dezembro, que era regime de caixa, você tem que refazer, e esse outro que você pagou em janeiro, você tem que pedir a instituição dele. Que pagou certo, errado. pessoal?